Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 25 de junho de 2025. Prazer ter você comigo aqui novamente. Hoje o assunto é a volta de Jesus. Você sabia que Jesus vai voltar sem avisar, de repente? Vai pegar as pessoas desprevenidas, despreparadas e de sobreaviso? É preciso que você entenda esta realidade. Virá se cumprir. Quer você acredite na volta de Jesus ou não acredite, vai se cumprir. E a história de hoje fala sobre o secamento do Eufrates. Para a gente entender esse assunto de hoje, a gente volta lá à antiga Babilônia, no período do rei Nabucodonosor, e depois o seu sucessor, Belsazar, que nós estudamos sobre ele ontem à noite. E quando ele achava que poderia debochar das coisas divinas, debochar do Deus de Israel e também zombar dos vasos de ouro que eram utilizados no templo de Salomão, ele resolve beber vinho nessas taças e a mão aparece escrevendo na parede o seu extermínio, o seu banquete de morte. Aquela mesma noite ele foi capturado por Ciro, o general persa. Bom, o que a gente pode tirar da lição aqui é que era humanamente impossível qualquer exército de fora penetrar dentro da Babilônia por as suas muralhas imponentes, pela sua guarda principal de soldados que tinham tudo sob controle. Eles tinham uma coisa fantástica na Babilônia, um rio chamado Rio Eufrates, que era a glória da Babilônia. Construíram a cidade por cima do rio, de forma que o rio passava por baixo das portões, por baixo das muralhas, e regava toda a cidade, trazendo nutrição, vida, fonte de água e todos os benefícios de água em abundância. Contudo, o seu ponto forte acabou se tornando também seu ponto vulnerável e fraco. Por quê? Porque o rio Eufrates já havia sido diminuído em quantidade de água por uma antiga rainha babilônica chamada Nitocris. Nitocris havia criado obras de terra ao longo do rio para desviar o seu curso como uma rota para a cidade e no processo desviou o rio para um pântano, permitindo que as equipes trabalhassem confortavelmente fazendo manutenção. E Ciro, estudioso dos costumes e da cultura babilônica, porque ele tinha a intenção de destruí-la, ele percebeu que poderia fazer a mesma coisa. Secou o rio Eufrates o suficiente para que eles pudessem marchar por dentro do leito confortavelmente em suas tropas sob o muro, abaixo do muro. E uma vez dentro dos muros da cidade, eles poderiam atacar os soldados. E como ele projetou, desviou um curso do rio, a água baixou. Quando ele entrou na cidade, qual não foi a sua surpresa? Encontrou os muros defensivos que seguiam o rio pela cidade totalmente desprotegidos, porque a cidade foi tomada numa noite, numa única noite. O antigo historiador Heródoto chega a afirmar que aqueles que viviam no centro da Babilônia não tinham ideia de que os subúrbios haviam caído, pois era uma época de festival e todos estavam dançando e se entregando aos prazeres. Assim, a potência Babilônia foi destruída numa noite por causa de um rio que foi secado e ali se tornou um ponto vulnerável. A porta principal de ferro que protegia para a entrada da cidade, dos muros para dentro, estava aberta, destrancada. Os soldados estavam embriagados. O que isso tem a ver com a volta de Jesus? Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, capítulo 16, 12 a 19, há um estreito paralelo com Daniel 5, 18 a 31. E esse paralelo está falando de uma das últimas pragas do Apocalipse, que
muito paralelo com a história da queda da Babilônia. Ao tentar discernir os sinais dos tempos, da volta de Jesus, a ordem em Mateus 24, 42 e 43 é vigiai. Vigiai, porque vocês não sabem o dia em que virá o Senhor de vocês. Considerem isso, se um pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, a nossa casa espiritual, a nossa vida, precisa estar em sentinela. Vigiai e orai para não cair em tentação. O mundo todo será pego de surpresa, e a profecia de Apocalipse, no capítulo 16, 12 a 19, diz que haverá o secamento do rio Eufrates. Não aquele rio literal, porque águas em profecia significa povos, nações, e essas nações, esses inimigos, eles serão afugentados, diminuídos em poder, através do poder de Deus, e o mundo será pego de surpresa, porque ignora o que Deus previu. O mundo ficará surpreso, porque escolheu não acreditar no que ele realmente faria acontecer. Jesus voltará em breve. Ele vai proteger os seus fiéis, ele vai libertar os homens do seu pecado e das suas angústias. Ele vai dar a vida eterna para todos nós. Mas quem não estiver preparado será pego de surpresa. E o secamento do rio Eufrates significa exatamente isso. Desprotegidos, despreparados, os inimigos sucumbirão diante da glória da vinda do Messias, do rei vindouro, que agora já não é mais um Messias sofredor, mas um Messias triunfante. Prepare sua vida, coloque-se nas mãos de Deus, porque as profecias estão marchando para o fim. Nada mais podemos esperar dessa terra, a não ser a volta de Jesus. E quando ele vier, que você seja pronto, eu também quero estar pronto. Deus nos ajude, vamos orar. Pai, nos dê a graça de nos prepararmos para o grande dia da volta de Jesus. Dá-nos sabedoria para vivermos de acordo com a Tua vontade. E ajuda-nos, em nome de Cristo eu oro, eu agradeço. Amém, Senhor. Eu sigo o mapa do dia e você